Olá, eu sou Ana Carolina, eu sou fonoaudióloga, sou especialista em voz e eu sou professora dessa área aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Antes de mais nada, eu quero agradecer muito, Márcio, pelo convite para falar de um tema tão interessante que eu gosto tanto, que é a acústica do trato vocal. Eu venho trabalhando com isso há um tempo agora aqui na universidade e a ideia dessa conversa hoje é trazer para vocês um pouco da visão da física sobre a produção da voz e como que o estudo da acústica pode contribuir com todo mundo que canta, que estuda sobre canto, que ensina e que trabalha com cantores. Para fazer isso, então eu vou começar fazendo uma introdução mais conceitual, na tentativa de contextualizar mesmo as pessoas que podem não estar acostumadas a olhar a produção vocal pelo viés da física e trazendo uma revisão sobre a fisiologia da produção vocal da forma como os estudiosos da acústica enxergam esse fenômeno, para depois a gente entrar mais especificamente na forma como a acústica se relaciona com o canto e como que esses conhecimentos podem ajudar a gente a compreender certos fenômenos aí do canto erudito e também do canto popular. A acústica, então, é o ramo da física que estuda os sons. E como a física é uma ciência básica, as especificidades da física, como a acústica e as suas aplicações, se relacionam com muitas áreas diferentes do conhecimento, como vocês podem ver aqui nessa figura, que ilustra especificamente as áreas que se relacionam com a acústica. E é interessante a gente perceber que em meio a tanta coisa diferente que tem aí, a música, e mais especificamente a voz humana, tem um lugar de destaque aí entre os objetos de estudo da acústica. Eu acabei então de lembrar vocês que a acústica é o ramo da física que estuda os sons, e o som, para a física, o conceito de som é um movimento oscilatório, ou seja, de vai e vem, de partículas num meio elástico, como por exemplo o ar, né? E como o assunto hoje é voz e a gente está num momento conceitual aqui da nossa conversa, a gente vai combinar então que voz é o som produzido pela vibração das pregas vocais e modificado pelo trato vocal. Essa é uma definição clássica que a gente usa na fonoaudiologia todos os dias na área de voz. E a ideia aqui é explicar, então, em termos físicos, como que isso acontece. E daqui a pouco a gente vai retomar essa definição. Eu vou voltar a ela daqui a pouquinho. Talvez algumas pessoas estejam aí assistindo e pensando que elas escolheram estar onde elas estão para fugir um pouco das exatas e fugir da física, porque não tem intimidade com essa ciência. Então aí se perguntando, mas afinal de contas, o que a física e a acústica tanto tem a contribuir para quem estuda e para quem trabalha com voz? Bom, o que significa entender a acústica do trato vocal? Entender a acústica do trato vocal, na verdade, é entender então os fenômenos físicos que estão relacionados com o som e que estão relacionados com a anatomia, com a fisiologia e com a histologia, ou seja, o estudo dos tecidos de todo o trato vocal. Sempre que a gente fala em ciência da voz, a gente pensa imediatamente nos profissionais que estão trabalhando diretamente mais assim na área. A gente tende a lembrar dos cantores, claro, dos professores de técnica vocal, dos médicos otorrinolaringologistas, dos fonoaudiólogos e por aí vai. Mas é importante lembrar que os físicos e os engenheiros, eles vêm estudando a fundo os fenômenos envolvidos na produção vocal desde a década de 40 e assim, muito do que a gente sabe hoje em termos de explicação de por que certos fenômenos vocais são como eles são e acontecem como eles acontecem, a gente deve a eles. E por quê? Porque assim, gente, a
fonação e a produção da voz, elas são fenômenos extremamente complexos do ponto de vista da física. E um físico, um engenheiro, para vocês terem uma ideia, que se concentra em acústica e que trabalha com isso, ele diria para vocês, assim, do jeito dele, que a produção da voz é governada pelos princípios físicos da aerodinâmica, da dinâmica estrutural, da interação fluido-estrutura. E não precisa se preocupar, eu já parei aqui. Eu não quero complicar o que já é difícil, mas eu acho que é importante dizer que já se sabe muita coisa, na verdade, sobre a biomecânica básica da fonação, mas esses fenômenos são tão complexos que isso faz com que a gente esteja ainda muito longe de entender perfeitamente como é que tudo isso funciona. Então, para a gente começar a entender como que a coisa funciona, primeiro eu preciso enfatizar uma distinção aqui entre voz e fonação. Fonação é a modificação da corrente de ar que vem dos pulmões pela movimentação das estruturas na região da glote, ou seja, pelo movimento das pregas vocais. Então, a gente pode dizer que a fonação é a produção do som que acontece a partir da vibração das pregas vocais. Esse som ainda não é a voz, porque para ele virar voz ele tem que ser modificado pelo trato vocal. Lembrem da definição que eu acabei de passar para vocês, né? E esse sinal, então, esse som que é produzido ali pela vibração das pregas vocais sozinhas, ele é conhecido como sinal glótico. Eu tenho aqui, então, uma imagem de uma forma de onda glótica, um pedaço de uma, pelo menos, aí para vocês verem. Então, essa coluna de ar que vem do pulmão encontra uma impedância, ou para simplificar bastante, ela encontra uma certa resistência quando ela se depara com as pregas vocais fechadas ali na glote e o ar tem que passar por ali, tá? Então essa corrente de ar, ela é transformada em pulsos de ar que vão se propagar pelo trato vocal para depois se transformar em voz. Todo som que a gente escuta tem que ter uma fonte. E ele começa a partir de uma fonte de energia que vai tirar aquelas partículas de ar da posição de repouso e que coloque então essas partículas em oscilação, em movimentação de vai e vem, criando zonas aí de compressão e de rarefação, como a gente lembra aí do estudo da física. A partir disso, a gente pode dizer, para simplificar, que a fonte sonora da voz é a vibração das pregas vocais que produz esses pulsos de ar e que vão passar pelo trato, que vai funcionar como uma série de filtros desse sinal que vai ser produzido ali na glote, né? E esses filtros, o trato vocal, então ele vai moldando e vai modificando esse som que no final vai ser conhecido a voz como de cada um, tá? Então, por isso, se eu for dar para vocês aquela mesma definição de voz que a gente usa bastante e que eu já mostrei aqui, de acordo com os conceitos acústicos, eu vou dizer então que a voz é um som que é produto da interação entre a fonte glótica e o sistema de filtros. Para resumir então esse processo, para que a gente consiga falar ou cantar, uma sequência de eventos fisiológicos aí tem que acontecer. Basicamente, eu tenho que ter, a gente vai lembrar aí das aulas de fisiologia, né? Eu tenho que ter um fluxo aéreo vindo do pulmão, que vai passar pelas pregas vocais em vibração, e à medida que o som resultante dessa vibração passa pelo trato vocal e é articulado, ele vai sofrer os efeitos do fenômeno de ressonância, e a partir daí, ele vai ser conhecido como voz. Se eu for traduzir isso em termos físicos, puramente físicos, eu tenho uma série de conceitos relacionados a fenômenos que estão acontecendo por trás de tudo isso. E eu escolhi só alguns aqui para ilustrar para vocês. Então, para explicar a produção da voz, a acústica vai falar, por exemplo, impressão subglótica, intensidade da fonação, impedância glótica, amplitude do sinal, frequência fundamental, harmônico, espectro, articulação do som, os formantes e radiação do som.
Talvez alguns de vocês já estejam identificando aí alguns termos conhecidos que vocês já ouviram falar, e a partir de agora eu vou explicar um pouquinho melhor alguns deles para poder fazer as relações com o canto aí depois. Para começar, eu vou falar um pouco sobre as características então do sinal glótico, aquele que é produzido pela vibração das pregas vocais. Lembram? Esse sinal, ele é um sinal que se chama de som complexo. Ao contrário de som complexo, vamos começar por aí, seria o tom puro, que a gente consegue produzir então com um diapasão, por exemplo, e é um som que é composto por uma única frequência. Os tons puros são muito raros na natureza, em geral. Quase todos os sons que a gente escuta são sons complexos, ou seja, eles são sons compostos por várias ondas de frequências diferentes. E esse som, então, o sinal glótico, esse som complexo produzido na glote, ele é composto por uma frequência fundamental e pelos harmônicos. O que são harmônicos? Harmônicos são frequências múltiplas inteiras da frequência fundamental. Ou seja, se a frequência fundamental tem 100 Hz, ou seja, 100 ciclos por segundo, o primeiro harmônico vai ser em 200 Hz, o segundo harmônico em 300 Hz, 400 Hz, 500 Hz e aí por diante, tá? Se a frequência fundamental for, por exemplo, de 200 Hz, eu vou ter harmônico em 400, 600, 800 e assim vai, teoricamente, até o infinito. Como o sinal produzido na glote é quase periódico, mas ele não é completamente periódico, ou seja, ele não se repete exatamente da mesma forma ao longo do tempo, mas quase. Tem alguns componentes desse sinal que também não são harmônicos e isso vai gerar algumas características um pouco mais ruidosas aí para o som e para a voz que se escuta no final, tá? Tudo isso que eu tô falando é muito importante porque o timbre do som que a gente escuta, junto, claro, com outras características dele, é justamente determinado pelas frequências que compõem esse som complexo. Lembra que eu falei que é um som composto por várias ondas de frequências diferentes? Então, o que determina o timbre do som são as frequências que o compõem e a quantidade de energia que tem em cada uma dessas frequências. É como se fosse uma receita de vitamina de frutas, que a proporção de cada ingrediente vai dar uma cor diferente, um sabor diferente, por aí vai. Então, se tem mais de um ingrediente, menos de outro, aquela vitamina vai ser completamente única. Por isso, então, que quem estuda a voz e estuda acústica precisa arrumar uma forma de saber quais são as frequências que compõem o som de uma voz, né? No caso aqui, e quanto de energia tem em cada frequência dessa. Isso se aplica diretamente aí à análise do som da voz. Uma analogia interessante, outra analogia para a gente entender aí o som complexo, se a gente pensar em cores diferentes de tinta ou em cores de massinha, por exemplo. A gente pode misturar várias delas, como vocês estão vendo aqui no exemplo que eu estou dando para vocês. Mas separar depois é muito difícil, muitas vezes é impossível aqui no caso da massinha. A gente não pega uma massinha roxa e separa ela de volta em vermelho e azul. Então, pensando de volta no som, para poder conhecer a composição desse som que a gente está escutando, tem algumas ferramentas bem interessantes e bem potentes, e hoje em dia, com a ajuda de um computador, a gente tem como separar esses sons, como se fosse um prisma mesmo, que vai decompor a luz aí em todos os raios diferentes que fazem parte desse feixe de luz, e o resultado dessa composição se chama espectro. Espectro nada mais é do que a representação da energia de cada frequência que compõe o som e que eu estou analisando ali, né? Então, só para ver se fica um pouco mais claro, se eu tenho um tom puro, ou seja, um som composto por uma única frequência de, por exemplo, 100 Hz, vamos voltar lá no 100 Hz, e com uma quantidade determinada de energia, que aqui eu não vou entrar nesse mérito agora, eu posso representar esse som num espectro da seguinte forma.
Se a frequência de um outro som for, por exemplo, de 200 Hz, sabendo quanto ele tem de energia, de novo não vem ao caso, eu posso traçar o espectro desse som ali em 200 Hz. Agora, dito isso, eu vou enfatizar que o som da voz e o som do sinal glótico são sons complexos, eles são compostos por uma série de frequências, não é tão fácil assim de traçar o espectro deles, eu preciso de ajuda para isso. E essas frequências, como na minha vitamina de frutas, elas têm quantidades diferentes de energia. Então, uma representação do espectro desse sinal que é produzido na glote é uma coisa parecida com isso aqui que eu estou mostrando para vocês. E olhando para esse espectro, olhando para essa representação, eu consigo ver que a frequência fundamental é a primeira linha ali do gráfico e cada harmônico é representado então por uma outra linha. Em termos de amplitude, ou seja, de energia, o que a gente sabe é que os harmônicos vão perdendo energia conforme a frequência vai aumentando. Para esse sinal glótico, essa perda é de mais ou menos 12 decibéis por oitava, ou seja, cada vez que a frequência dobra, existe uma perda de energia de 12 decibéis. Não é difícil pensar que se a produção da voz parasse por aí, o universo vocal que a gente tem ia ser muito menos rico, muito menos colorido, muito menos variado. E é aí, então, que entra o trato vocal, que vai contribuir de forma fundamental, como a gente sabe, e vai dar grande parte das características da voz que a gente efetivamente escuta saindo da boca de quem fala ou de quem canta. O trato vocal, então, ele tem de novo a função de filtrar e de moldar esse som que é produzido na glote. Como a gente vai ver daqui a pouquinho, ele funciona como se fosse uma caixa acústica acoplada ali na fonte sonora. Cientificamente falando, o trato vocal, ele é um nome genérico que a gente dá para o conjunto de estruturas que são responsáveis pela produção da voz, considerando a região que vai das pregas vocais até a cavidade nasal. A gente pode pensar no trato vocal como um tubo preenchido por ar e que é fechado em uma das extremidades, ou seja, as pregas vocais aduzidas, fechadas ali, compõem aí a extremidade fechada do tubo, né? E ele é aberto na outra extremidade, ou seja, a abertura labial, a abertura ali do nariz. Isso tem consequências físicas bem importantes nas características que ele acaba dando para o som que passa por ele, mas a gente não tem como aprofundar isso nesse momento aqui. Então, a gente vai pensar no trato vocal como esse tubo que, claro, ele varia, mas no homem adulto ele tem, em média, aí, uns 17 centímetros e meio de comprimento, ele é preenchido por ar e ele é feito basicamente de osso, de diferentes cavidades e de várias estruturas que são móveis, por exemplo, a língua, a mandíbula, os lábios, o véu palatino, várias outras estruturas que conforme vão se mexendo, vão mudando a geometria, vão mudando o formato desse tubo, do trato vocal. Por que o fato dessas estruturas, então, se mexerem enquanto a gente fala, enquanto a gente canta, é tão importante? Se a gente for olhar o espectro do som da voz, e não mais o do sinal glótico, mas a voz produto final, que é esse primeiro espectro aí que vocês estão vendo de cima para baixo, no canto esquerdo do slide, se a gente for olhar, né, do falante ou do cantor, o que a gente vai ver é que algumas frequências, elas vão ter mais energia do que outras em regiões diferentes do espectro. Vocês estão vendo que esse espectro agora tem picos de energia. Então, quando o sinal glótico se propaga pelo trato vocal, algumas frequências da composição desse sinal, alguns ingredientes da vitamina aí, eles vão ser reforçados, eles vão ser amplificados e alguns outros vão ser amortecidos, como um filtro mesmo. Alguns serão reforçados e outros serão amortecidos. E o que acontece, então?
A seleção dessas frequências, quais frequências vão ser privilegiadas, quais frequências vão ser reforçadas, vai depender da relação entre o comprimento da onda e o formato do trato vocal. E eu não vou entrar nisso de forma aprofundada aqui, nem é o caso, mas acho que o que é importante a gente entender é que essa relação ela vai depender também, de forma bem importante, das características do tubo no momento em que o ar está passando por ele. Porque o trato vocal, que é esse tubo que vai adquirir formatos diferentes, ele vai de fato imprimir a sua forma no som e vai mudar o espectro e as características do som conforme a gente vai falando ou vai cantando. Quando eu dou aula para os meus alunos aqui na universidade, eu sempre faço uma analogia culinária que eu acho que fica às vezes mais fácil de entender. Quando a gente faz um bolo, tem uma massa que a gente bate, que é a matéria-prima do bolo. Aqui na figura eu escolhi um bolo de chocolate, mas poderia ser de qualquer outro sabor. E essa matéria-prima, essa massa, ela tem os ingredientes principais do bolo, mas ele só vai virar um bolo mesmo que dá pra gente comer depois de assado, certo? E esse bolo que eu vou assar, ele pode ter o formato que eu quiser. E ele vai ser um bolo diferente. Ele pode ser um bolo de mais de um andar, ele pode ser um bolo redondo, ele pode ser um bolo quadrado, ele pode ser um bolo mais alto, um bolo mais baixo. Isso depende da forma que eu vou usar para assar. Quando eu colocar essa massa de bolo no forno, ele vai assumir uma forma de coração, uma forma redonda, quadrada, de cupcake, tudo depende do que eu escolher para ele naquele momento. A mesma coisa vai acontecer com o sinal glótico e o trato vocal. O trato vai moldar esse som, o som vai assumir a forma que a geometria do trato der para ele naquele momento. Então, o que vocês podem ver aqui no espectro final, no segundo espectro, esse aqui de baixo da figura, é que tem alguns picos de energia em determinadas regiões, em determinadas bandas de frequência que correspondem às frequências naturais de ressonância do trato vocal. Então, esse som que sai da glote, ele passa pelo trato vocal e assume essa forma da mesma forma como um bolo pega o formato da forma que eu escolher para assar. Bom? E essas amplificações, então, esses picos de energia, essas amplificações de amplitude que estão aí em certas frequências, a gente chama de formantes. Os formantes, eles são representados, então, por um F maiúsculo e o número do formante na ordem em que ele aparece, em que ele existe, em que ele ocorre. Existem inúmeros formantes, isso vai acontecendo naturalmente. Se a gente olhar o espectro do som e a gente olhar num espectro maior, a gente vai ver que existem vários formantes, vários picos diferentes de energia, mas hoje a gente vai se concentrar só nos primeiros que interessam mais pra gente, pensando em fala e pensando em canto. O que precisa ficar claro, de verdade, é que a frequência dos formantes da voz, ela não é fixa. Ela vai depender do formato do trato vocal e do som que vai ser articulado. E, de novo, o formato é diferente em cada pessoa, porque cada pessoa é diferente, e ele ainda muda a todo momento enquanto a gente mexe as estruturas do trato para articular a fala ou o canto. Acho legal passar um vídeo rapidinho para vocês de uma ressonância magnética de uma cantora. Na verdade, é uma demonstração de canto overtone, mas o que eu queria que vocês vissem é a movimentação das estruturas, principalmente do véu palatino, do palato mole e da língua na cavidade oral, para vocês verem como que o formato das cavidades e do tubo em si vai mudando enquanto ela canta. Então vamos ver o vídeo rapidinho aqui. Komm, lieber Mai, und mache die Bäume wieder grün und lass mir an dem Bache die kleinen Veilchen blühen. Wie möchte ich doch so gerne ein Veilchen wiedersehen. Ach, lieber Mai, wir gerne einmal spazieren gehen.
Então, embora a gente tenha todas essas mudanças, existe sim um certo padrão com relação à fala, e os três primeiros formantes, as três primeiras regiões onde a gente encontra essas amplificações de energia no espectro, é que vão dar o que a gente chama de identidade fonética para as vogais. São eles que vão ajudar a gente a discriminar aquele som que a gente está ouvindo, se aquilo é um A, se é um I ou se é um E, por exemplo. Então, assim, a amplificação de energia, ela acontece ao redor das mesmas frequências para cada som e a gente identifica, então, um som como tal. Isso vai ser importante de lembrar daqui a pouco quando eu for falar de canto erudito, principalmente, tá? Então, muito superficialmente, para terminar essa primeira parte mais básica, a gente sabe que o primeiro formante está relacionado com o tamanho da cavidade posterior do trato vocal, ou seja, com a faringe. O segundo formante, ele está relacionado com o tamanho da cavidade anterior, ou seja, da cavidade oral, do falante ou do cantor. E o terceiro formante está relacionado com o comprimento do trato vocal de forma geral, tá? Só é importante lembrar que sempre que eu tenho uma cavidade maior, eu tenho um privilégio das frequências mais graves e as cavidades menores tendem a favorecer as frequências mais agudas. Isso é fácil de comprovar se a gente lembrar de experiência que a gente faz ou fazia quando criança, quando mais novo, enchendo garrafa de vidro, por exemplo, garrafa sempre do mesmo tamanho. Se a gente encher com água, quanto menos água tiver na garrafa, mais grave vai ser o som que vai sair se a gente bater na garrafa e vice-versa. Quanto mais água tiver, mais agudo sai o som. E o mesmo funciona para o trato vocal, funciona de uma forma muito parecida. Então, eu vou passar agora para a segunda parte aqui dessa conversa para tentar tecer algumas relações entre tudo isso que eu acabei de trazer para vocês aqui e alguns aspectos específicos de acústica no canto erudito e um pouco mais rapidamente no canto popular. Eu vou começar, inclusive, pelo canto erudito. Primeiro, acho que é importante a gente ter em mente que o canto erudito popular são, claro, muito diferentes entre si. Muitas dessas diferenças, elas têm base em questões que são essencialmente objeto de estudo da acústica. Acho que isso é importante também de frisar. A gente sabe, por exemplo, que no canto popular o trato vocal ele costuma ter a forma e o funcionamento muito parecido com a fala. Tem uma variação enorme dentro do canto popular, generalizar é muito difícil. Alguns gêneros vão se aproximar mais do que outros da fala, isso é claro, mas isso faz com que, na grande maioria das vezes, no canto popular, o cantor precise de equipamentos de amplificação sonora para trabalhar. No canto erudito, muitas vezes ele não precisa disso, aliás, a técnica muitas vezes nem conta com isso, e isso faz com que ele tenha, então, que desenvolver ajustes que são muito específicos do trato vocal para passar por cima de uma orquestra que pode ser grande sem se estourar vocalmente, como a gente fala. E aí, como nem tudo é perfeito, nem tudo é de graça, isso tem um custo, que geralmente é na inteligibilidade do texto da canção, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E isso faz com que, no geral, a forma do canto se sobressaia em relação ao conteúdo do texto que está sendo cantado aqui nesse contexto específico do canto erudito. Então, vamos lá. Eu queria agora que vocês escutassem a gravação de uma cantora lírica. Ela está fazendo escalas ascendentes. Eu selecionei aqui para vocês as sílabas Lá, Li e Lu. Tem todas as vogais, eu selecionei essas aqui e eu vou colocar então para vocês escutarem. La, 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 la. Agora o Li. Li, 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 E o Lu. Lu, 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 lu. Tudo bem? Então agora eu vou mostrar para vocês uma gravação que foi editada para pegar só
os trechos da emissão mais aguda de cada sílaba que ela cantou. E daí aqui eu tenho lá, li, lê, ló e lu. E vocês vão tentar escutar e diferenciar qual é qual. Difícil, né? Bom que eu mostrei, eu falei antes para vocês quais sons eram, mas esta é uma experiência que é constante para o público do canto erudito e do canto lírico, e a vantagem é que para ser espectador e amar a ópera, por exemplo, não tem problema não saber falar alemão ou italiano, até porque mesmo para os falantes nativos ali da língua da obra, o som pode estar um pouco distorcido, vamos chamar assim. Então, o que acontece? Por que isto acontece? O cantor erudito, ele tem alguns problemas que também são acústicos para resolver, enquanto ele canta. Esses problemas, eles têm a ver com o fato de que o cantor tem que ter uma intensidade vocal muito grande, porque o público tem que ouvir a voz dele, além da orquestra, que muitas vezes tem 100 ou mais de 100 músicos, numa sala, um teatro que é grande normalmente, e que ele não tinha, esse cantor não tinha muitas vezes, ainda não tem microfone para fazer isso, e não dá para ele deixar aquelas notas agudas, aquelas que tendem a perder energia ao longo do espectro, vocês estão lembrados? Essas notas também não podem ficar mais fracas. Então, ele ou ela, o cantor ou a cantora, tem que uniformizar a intensidade independentemente da frequência. Isso já é um desafio grande. Passar por cima da orquestra é outro desafio. Então, assim, para fazer isso, pensando em primeiro lugar na amplificação e na uniformização desse som, sem se machucar com isso e perder a voz, ele tem que mexer na posição das estruturas que são móveis do trato vocal, ou seja, ele tem que deixar a laringe mais baixa, ele tem que mexer a posição da língua dentro da cavidade oral, ele tem que colocar o véu palatino ali numa posição determinada, ele tem que abrir bem a mandíbula e por aí vai. Isso tudo, então, que ele tem que acabar fazendo, vai alterar o ponto de articulação das vogais, vai mudar a frequência dos formantes, e aí pode ser que nem todo mundo, ou inclusive a maioria das pessoas, não entenda a palavra por palavra do que ele está sendo, do que ele está cantando, e é claro, lembrando que isso tem graus, né? Depende de uma série de fatores, mas eu acho que todo mundo aqui talvez consiga se relacionar em alguma medida com isso que eu estou falando. Bom, um dos recursos que o cantor tem, então, para chegar nesse resultado aí desejado, é o chamado formante do cantor, que talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar. Então, uma sequência de ajustes que ele acaba fazendo com o trato vocal, por exemplo, a laringe em posição baixa, a expansão do ventrículo laríngeo, a expansão da hipofaringe, a elevação do véu palatino, uma abertura grande da mandíbula, acabam dando um ar até de bocejo, às vezes, para essa emissão. E aí, o que acaba acontecendo é que existe um distanciamento do terceiro formante, do terceiro pico de energia do espectro, em relação aos dois primeiros. E aí, o quarto e o quinto formante se aproximam bastante do terceiro, fazendo com que essas ondas, com que esses picos de energia se somem. E aí, existe um ganho de amplitude muito grande, isso às vezes até 20 decibéis de ganho, que é bastante mesmo, na região do espectro, entre 2 e 3 mil hertz, mais ou menos. Se a gente pensar daí que a maior intensidade sonora da orquestra está na faixa em torno dos 500 hertz, o cantor tem intensidade suficiente com o formante do cantor, que acontece bem acima disso, ali entre 2 e 3 mil hertz, para passar por cima dela de forma amplificada pelo trato, tá? Além disso, o primeiro modo de ressonância da orelha externa, do público dessa vez,
está nessa mesma região entre 2.500 e 3.000 Hz. E isso faz com que justamente essas frequências que estão privilegiadas também sejam privilegiadas ao chegar aos ouvidos, às orelhas do público. E para terminar, outra coisa que ajuda bastante e que conflui aí a favor é a diretividade do trato vocal. Eu também não vou entrar em detalhes aqui, mas isso faz com que os sons, justamente nessa faixa de frequência dos 2.500 Hz, sejam radiados preferencialmente para frente, o que também ajuda o som a chegar no público. Para vocês terem uma ideia, a faixa de frequência, às vezes, dos sons da fala, eles são radiados para o lado, eles são radiados para trás, e esta faixa de frequência mais alta tem uma radiação mais direta para frente, e isso acaba ajudando bastante também o cantor a não se machucar. Então, assim, de uma forma, inclusive, similar do formante do cantor, esse não é o único recurso que os cantores têm. Existe o chamado ajuste de formantes, que também pode ser feito por eles com um objetivo muito parecido. Na verdade, se a gente pensar que os harmônicos do espectro são múltiplos da frequência fundamental, a gente consegue inferir que quanto mais aguda é a frequência, mais espaçados os harmônicos vão estar no espectro. E aí vai ficando progressivamente mais difícil deles se juntarem para poder aumentar o pico espectral, como acontece no formante do cantor ali com F3, F4 e F5. Porque se a fundamental é muito aguda, os harmônicos estão muito distantes entre si. Se eu tenho uma fundamental em, por exemplo, 800 Hz, o meu primeiro harmônico vai estar já em 1.600, depois eu vou ter mais um em 2.400, eles vão estar muito mais espaçados do que se eu tiver uma fundamental, por exemplo, de 100 Hz, porque daí eu tenho harmônico em 200, 300, 400 e por aí vai, tá? E aí, essa frequência fundamental, por exemplo, é aguda no caso das sopranos. E o que poderia acontecer? Os harmônicos poderiam ser muito superiores à frequência do primeiro formante. E aí esse espaçamento dos harmônicos e a perda do formante, porque o harmônico está muito mais agudo do que a geometria do trato vocal permitiria que ele fosse amplificado, ia significar uma perda enorme no potencial de amplificação do trato, justamente. Então, as cantoras, elas conseguem ajustar o trato vocal de forma a deslocar os formantes para que eles não sejam perdidos, e as suas vozes poderem ser amplificadas sem esforço e sem risco para elas. Então, é claro que eu teria mais um montão de assunto aí para falar sobre acústica e canto erudito, mas acho que muitas pessoas também devem ter interesse no canto popular, e eu optei então por dar um panorama geral aqui das contribuições da acústica em cada área, para que depois as pessoas possam ir buscando mais informação conforme for do seu interesse. Falar de canto popular, por incrível que pareça, é bem mais difícil, porque são muitos tipos de canto popular diferentes, cada um tem as suas características próprias, não tem receita, não tem jeito único da gente olhar para ele, então eu vou mesmo correr alguns riscos aqui, inclusive de fazer algumas generalizações injustas, mas nesse contexto aqui eu não vejo outra saída. Normalmente, o que acontece no canto popular, pensando ainda na separação entre a fonte, ou seja, a vibração das pregas vocais, e o filtro, que é a função do trato, geralmente, para esse tipo de canto, importa menos a integridade da fonte glótica do que no canto erudito, isso não tem a menor dúvida, e também ela pode importar menos do que o uso que o cantor faz do seu trato vocal. Eu coloquei aqui só algumas imagens de cantores que talvez tenham algum tipo de ruído na voz,
e que nem por isso são considerados maus cantores, ou às vezes, inclusive, também por esse motivo, sejam considerados, ao contrário, cantores diferenciados, com vozes interessantes para o canto. Isso é uma questão que a gente tem que considerar frequentemente quando a gente estuda fonte glótica e estuda vibração no canto popular. Eu já falei mais cedo, geralmente os ajustes do trato vocal para o canto popular eles são bem mais parecidos com os da fala. O cantor não tem todo aquele potencial de amplificação que os bons cantores eruditos costumam ter, e por isso, na maioria das vezes, o cantor pelo menos deveria usar o microfone, o que traz também uma série de desafios diferentes para esse profissional, que também podem ser objeto de estudo da acústica. Para começar, muitas vezes esses equipamentos são precários, a acústica dos ambientes, isso quando o cantor não está se apresentando em lugar aberto, que é uma outra questão, a acústica não é favorável dos ambientes onde ele está, e tudo isso dificulta o retorno da voz para o cantor, e isso pode trazer problemas para ele durante a apresentação e inclusive a longo prazo, médio e longo prazo depois dos shows. As características acústicas daí do ambiente, elas são importantes porque elas vão interferir tanto no som que chega para a plateia como no som que volta para o cantor. Alguns fatores que interferem na acústica do lugar, por exemplo, são o tamanho da sala, o tamanho do teatro, o tamanho do bar, o tamanho do lugar onde se está, o volume dessa sala como um todo, o pé direito é muito importante, o mobiliário, o revestimento do mobiliário, do chão, das paredes, se tem janela, não tem janela, se essas janelas também têm revestimento ou não, se tem cortina, não tem, a gente sabe que existem materiais que absorvem melhor o som do que outros. Também depende do projeto original do lugar. Então, ele foi pensado para ser um local de show, ele foi pensado para ter apresentação musical, e se sim, que tipo de música ele foi pensado, ele teve um objetivo aí na sua construção ou não. E outra coisa que é importante de se considerar é a lotação, mais especificamente o número de pessoas que estão lá na hora do show. Lembrando que pessoas também absorvem som. Muitas vezes o cantor, na maioria das vezes, passa o som com a casa vazia e depois vai cantar e a casa está lotada. E isso, se não for bem planejado ali com o engenheiro de som, com o técnico de som, na hora de passar o som antes do show, pode fazer diferença depois, tá? Então, assim, sem entrar agora nas características do som que chega para o público, isso já seria tema para outra palestra, mas pensando ainda no cantor, as dificuldades com o retorno, elas podem ter inúmeras consequências. Ele pode ter deslizes técnicos aí por falta mesmo de monitoramento da voz mesmo, com descontrole da afinação, descontrole do volume da voz, e claro, isso pode levar a lesões em pregas vocais, o que a gente, fonoaudiólogo, fica bastante preocupado. Por isso que a gente sempre pergunta se o cantor usa retorno, que tipo de retorno ele usa, e a gente se preocupa também, claro, com a audição do cantor, com a audição dos músicos da banda, se ele usa proteção, não usa, e é interessante os cantores sempre fazerem um acompanhamento periódico da audição, porque eles estão bastante expostos a ter perdas de audição que são, infelizmente, irreversíveis, ok? Então, terminando, o canto faz essa ligação artística entre o som e o sentido. A gente não precisa compreender tudo o que está sendo cantado para se emocionar. A gente pode apreciar diferenças que às vezes são até sutis entre gravações diferentes da mesma música, sabendo que o que está em jogo ali por trás da arte, da performance, é uma junção de aspectos que são da melodia, da linguística e da acústica. Então eu quero realmente agradecer mais uma vez a oportunidade incrível de participar desse evento, me colocar à disposição caso alguém tenha alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Muito obrigada pela atenção de vocês, foi um prazer.